que eu vou passar muito rapidamente para vocês, são outras formas de meios de pagamento, tá? Aqui vai de, às vezes a base monetária é chamada de M0, então M1, o M2 vai ser esse quantitativo aqui, né? Esse quantitativo mais os depósitos a prazo, os depósitos de poupança, mais títulos privados, formam M2. O M3 é o M2 mais cotas de fundo de renda fixa, operações compromissadas com títulos federais, as famosas compromissadas, e o M4 são títulos federais, LFTs, LTNs, e títulos estaduais e municipais. Então, mas nós não vamos entrar nessa discussão do M2, M3, M4, porque eles pertencem mais à emissão de títulos financeiros. Então, essa discussão entra mais seria o segundo semestre, né? Entra mais na nossa discussão posterior sobre o funcionamento do sistema financeiro. Ok? Isso aqui entra, vamos dizer assim, lateralmente na discussão que a gente vai fazer agora. Então, a composição, né, desses agregados de meios de pagamento, estão relacionadas com a liquidez desses ativos. Eu vou voltar a isso. Liquidez um pouco expressa aqui no que a gente pode denominar de hierarquia dos meios de pagamento, né? Então, veja só, todos os agentes, nós incluindo, podem emitir moeda, desde que a gente entenda moeda como dívida, né, como uma unidade de conta que se expressa em contratos, lembra do Keynes falando? Reconhecimento de dívida. Então, todos os agentes podem emitir moeda. A questão é, óbvio, né, se alguém aceita a moeda. Eu posso querer emitir uma dívida, na Casa Bahia querer comprar aquela geladeira por R$2.000 e a Casa Bahia não vai me vender, nem que eu assine uma nota promissória. Se isso não acontecer, não tem dinheiro criado. Se isso acontecer, tem dinheiro criado. Eu fiz o pagamento, recebi a geladeira e depois eu vou pagar a dívida. Mas lembrem-se, Keynes nos alertou que reconhecimentos de dívida podem ser usados para fazer pagamentos, é o que, caso a Casa Bahia queira me vender uma geladeira à prestação, é o que vai acontecer. Então, todo mundo pode emitir moeda, até essa que está aqui na base da pirâmide, que seriam as dívidas privadas de agentes não bancários. Então, seria a moeda não bancária. Então, dívidas privadas também é moeda. Okay? Então, só que a moeda criada por agentes não bancários, o que ela promete entregar? Geralmente, o que se espera, ou o pagamento é realizado com moeda bancária, ou seja, transferências de depósitos à vista. Deixa eu dar um exemplo. Novamente, eu vou na Casa Bahia e compro a geladeira à prestação e entrego lá, assino lá uma nota promissória. Ou pode ser até com cartão de débito, ou pode ser, no caso, para ficar mais simples ainda, vamos dizer que eu fiz 10 cheques de R$200 para comprar a geladeira. Então, eu fiz 10 cheques que serão depositados em prestações, lá, mensais, e os 10 cheques, na verdade, são instrumentos de transferência bancária, de depósito à vista. Eu pago a geladeira com uma transferência bancária. O meu banco transfere depósito da minha conta para a conta das Casas Bahia, ou de quem eu comprei a geladeira. Então, a liquidação da dívida se dá com a liquidação dessa dívida privada, dessa moeda não bancária, se dá com a entrega de depósito à vista ou moeda bancária. Ok? Da mesma forma,
A moeda bancária, o depósito à vista, pode ser sacado em moeda estatal. Eu posso, a Casa Bahia, eu entrego um cheque à Casa Bahia, a Casa Bahia apresenta o cheque no meu banco e pode falar o seguinte, olha, eu quero isso em moeda estatal, eu quero isso em papel moeda, que é uma moeda estatal. Aqui eu botei só reserva, mas você sabe que a moeda estatal é constituída, né, da base monetária, reserva e papel moeda. Então, nessa escala, que a seta está indicando a remissão de dívidas, as remissões de dívidas sempre vão sendo realizadas por uma moeda acima na hierarquia das moedas. A moeda estatal está no topo dessa hierarquia, querendo dizer que a moeda estatal redime, resgata qualquer dívida privada ou pública, denominada nela mesma. A moeda estatal está denominada em si mesma, por exemplo, o real. Todas as dívidas aqui, privadas, e a moeda bancária, estão denominadas em reais. Então, elas estão declarando que reais podem liquidar essas dívidas. Então, toda moeda estatal liquida qualquer dívida para baixo. Nem todas as dívidas privadas, aqui, mesmo a bancária, liquida todas as dívidas privadas. A moeda bancária liquida um montante significativo de dívida privada, mas não todas. E certamente não liquida todas as dívidas existentes, porque a dívida que o setor privado tem com o Estado, por exemplo, impostos, não pode ser liquidado por depósito à vista, nem por dívidas privadas. Eu já vou mostrar isso para vocês mais abaixo. Então, entende o que é a hierarquia dos meios de pagamento? A hierarquia estabelece uma relação entre as moedas, tal qual, lembra, se vocês lembrarem, a moeda estatal do Keynes, a moeda bancária. Eu adicionei aqui moeda não bancária também, dívidas privadas, reconhecimento de dívida, né? Em que as dívidas, na parte inferior da pirâmide, podem ser resgatadas com a moeda da parte superior da pirâmide, chegando ao seu cume com a moeda estatal, que está no topo, por poder resgatar quaisquer dívidas. Então, os bancos comerciais, o nosso propósito na discussão sobre os bancos comerciais é como eles criam a moeda bancária, esse depósito à vista aqui. Como que isso se dá? Então, quem são esses bancos comerciais? Geralmente esses bancos com quem a gente lida o tempo todo, e eles são fundamentalmente, né, o que os distingue do sistema bancário como um todo. São vários tipos de banco, a gente vai ver isso mais adiante, mas o que os distingue dos vários tipos de agentes financeiros, na verdade, são seus passivos. Eles são emissores de depósito à vista. Lembra? Essa é uma papel moeda central, emissor de moeda bancária. Nem todos os bancos fazem isso. Okay? Nem tudo que a gente chama de banco, agentes financeiros emitem depósito à vista. Eles são agentes especiais nisso. Eles recebem uma licença especial para fazer isso. Não é todo mundo que pode fazer isso. E a gente já vai ver o que significa, né, emitir um depósito à vista, porque os bancos têm um acesso especial ao Banco Central. No Brasil, essa é uma característica importante, não é em todo lugar, ok? Tem lugares que não é assim, mas no Brasil, os bancos comerciais são obrigados a manter uma reserva compulsória, que é estabelecida e recolhida pelo Banco Central e que serve para mostrar a solvabilidade dos bancos comerciais na forma de moeda do Estado. Então, o Banco Central do Brasil impõe aos bancos a constituição do que a gente chama de reservas compulsórias. Então, os bancos formam reservas compulsórias e reservas voluntárias. Tá? Eles não são só obrigados, eles também têm uma razão pelas quais
Tem uma razão pela qual eles gostariam de manter reservas de qualquer maneira, independentemente de serem obrigados. Mas no caso do Brasil, eles são obrigados a manter os compulsórios, né, os famosos compulsórios. Então existem reservas compulsórias e reservas voluntárias.